A paz, meus irmãos, nós estamos no segundo vídeo da série Vida de Comunidade. Estou meditando semanalmente alguns princípios para que nós possamos estabelecer uma vida saudável em comunidade. No primeiro vídeo eu falei sobre comunidade e obediência. Hoje eu quero falar sobre comunidade e serviço. Essa palavra serviço no Novo Testamento, ela aparece por mais de 100 vezes, como a palavra diaconia. A palavra diaconia é uma palavra grega que vai dizer isso, o serviço que nós podemos prestar uns pelos outros e também o serviço que nós podemos prestar a Deus em serviço do reino, para que o seu reino se estabeleça sobre a terra. Quero convidar você a tomar a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, nós vamos ler dos versículos 4 e seguintes. Enquanto você vai encontrando, em 1975, o Papa Paulo VI, ele se encontrou com os líderes da renovação carismática católica e eles fez uma série de homilias. Em uma dessas homilias, ele falou sobre os efeitos visíveis da renovação espiritual dentro da igreja. E eu quero destacar aqui 3 pontos que ele colocou nesta homilia. Ele vai dizer que a experiência do batismo no Espírito Santo produz um amor à igreja, um poder para testemunhar em nome de Jesus e também um desejo de servir. Todo aquele que é batizado no Espírito Santo experimenta esses efeitos. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, o Senhor colocou no meu coração um desejo ardente de testemunhar o nome dEle. Eu lembro que eu não sabia pregar, eu não tinha muito conhecimento, mas eu tinha um fogo dentro do meu coração e automaticamente eu me enganjei nos serviços e ministérios dentro da comunidade, porque eu queria anunciar o nome de Cristo de alguma maneira. Eu lembro que a minha primeira experiência foi quando nós fomos colar alguns cartazes dentro da escola. Estava eu e um amigo meu recém-convertido também, recém-batizado no Espírito Santo, e nós olhamos um para o outro e dizemos: por que a gente vai só colar o cartaz? E o que nós fizemos? Nós entramos dentro da sala de aula e começamos a dar testemunho de nossa experiência com Jesus. Foi uma experiência fantástica. A comunidade jovem estava organizando uma cristoteca e eu lembro que nessa cristoteca foram mais de 500 jovens, graças à ação do Espírito Santo em nós e o serviço que nós prestamos para a edificação do corpo de Cristo. Então vamos ver aqui o nosso texto base para esta reflexão. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidades de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dado a manifestação do Espírito, em vista do bem de todos. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de conhecimento, segundo o mesmo Espírito. A outro é dado a fé, pelo mesmo Espírito. A outro são dados dons de cura, pelo mesmo Espírito. A outro o poder de fazer milagres. A outro a profecia. A outro o discernimento dos espíritos. A outro a diversidade de línguas. A outro o dom de interpretar. Todas essas coisas as realiza um e o mesmo Espírito, que distribui a cada um conforme quer. No capítulo 12 da carta aos Coríntios, São Paulo vai falar sobre a manifestação do Espírito. Ele vai falar sobre das operações carismáticas. Basicamente, ele quer dizer que é o Espírito Santo que realiza todas essas coisas. Então, São Pedro também no capítulo 4, sua primeira carta, vai falar da multiforme graça de Deus.
Então o Espírito, ele opera de diversas formas para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Esta edificação, ela acontece através dos seus membros. Então, cada pessoa que é batizada se torna um membro de Cristo. E quando nós nos tornamos um membro de Cristo, nós recebemos dons e talentos. Então, o Espírito Santo, em cada pessoa que é batizada, ele confere graças, dons. Quando nós colocamos os nossos dons e talentos a serviço da igreja, a serviço da evangelização, os nossos dons e talentos, eles se tornam carismas. Esses carismas, eles são dados para que o reino de Deus seja estabelecido na terra. Então, ele fortifica a igreja e ele também dá à igreja autoridade e poder para realizar a sua missão, que é evangelizar. Então, todos esses dons, quem opera é o mesmo Espírito Santo. Esse Espírito Santo, ele vai agir na comunidade. E esta comunidade, ela vai estabelecer as suas diferentes funções através dos ministérios. A palavra ministério também significa diaconia, serviço. Então, alguns vão receber o ministério da palavra, que é o carisma da pregação, vão ter palavras de sabedoria, o dom de ensinar a palavra de Deus. Outros vão receber o carisma do louvor, outros vão receber o ministério de rezar pela cura dos enfermos, outros o carisma da organização, da coordenação da própria comunidade. Outros também vão receber ministérios específicos, como o ministério de limpeza, o ministério de articulação, de divulgação nas redes sociais, o ministério Gabriel. Cabe a cada membro da comunidade discernir junto com a comunidade qual é o dom que o Espírito Santo está derramando em seu coração para a edificação do corpo de Cristo. Então a nossa comunidade, ela é uma comunidade rica, ela é adornada com todos os dons e todos os carismas. Cabe a nós discernirmos com a igreja qual é o dom, o serviço que nós somos chamados a exercer para a edificação do corpo de Cristo. Então essa espiritualidade do serviço, ela deve ser a identidade de vida de todo aquele que é discípulo de Jesus. Porque Jesus Cristo vai revelar em seu evangelho que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a vida em resgate de muitos, como você pode encontrar no capítulo 10 de Marcos, no versículo 45. Então Jesus, ele passou a sua vida servindo, cuidando das pessoas, doando a sua vida através da evangelização, da pregação do evangelho, através das curas que ele realizava, através do ensinamento. Ele gastou a vida ali formando os apóstolos. Tudo aquilo que Cristo fez foi para que a sua vida fosse um louvor de glória ao Pai. E nós que somos a sua igreja, somos chamados a ter esta identidade do serviço. Quando nós estamos na comunidade, mas não nos dispomos a servir, esses dons, essas manifestações do Espírito Santo, elas morrem em nós. Em João, no capítulo 12, no versículo 24, o Senhor Jesus, ele vai dizer: se o grão de trigo cai na terra e não morre, ele fica só, mas se ele morre, ele produz muitos frutos. Isso é uma atitude radical de nossa conversão. A conversão implica em morrermos para nós mesmos e doarmos a nossa vida para que outros possam conhecer a Jesus. Nós que somos a igreja de Cristo, somos chamados a ser como uma vela no altar,
À medida que ela vai se derretendo, que ela vai se queimando, ela vai mantendo a chama acesa para que outros, no meio desse mundo de trevas, possam ver claramente a face de Cristo através da nossa doação de vida. Que hoje você possa se abrir a essa realidade do servir, que você possa entregar a sua vida através dos seus talentos e dons para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Que Deus te abençoe, a paz e Pentecostes. Fogo!